Fala família, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Curte o vídeo, deixa o like, compartilha aí para quem precisa ouvir isso. Hoje vou falar um pouco sobre o que eu aprendi no meu primeiro relacionamento e como que isso impactou na minha vida de uma forma gigantesca. Vamos lá. Eu que tinha cerca de 19, 20 anos, quando eu tive minha primeira namorada, foi a primeira vez que eu me relacionei com alguém de fato. E durou 2 anos, eu cheguei a noivar com essa pessoa. Infelizmente não deu certo por circunstâncias que eu não estou a fim de falar, nem de comentar. Mas o que acontece? Um dos pontos mais importantes que eu aprendi dentro desse relacionamento é sempre resolver as coisas na hora, para você não ter nenhum tipo de problema de mágoas ou ressentimentos futuros. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi. Mas tem que deixar uma coisa bem clara para você que é homem e para você que é mulher. Mulheres, nós homens precisamos de tempo para nos acalmar. Se nós não nos acalmar, a gente vai falar coisas que a gente não gostaria e vai gerar uma discussão ainda pior. E para os homens, as mulheres são mais sentimentais, são mais emocionais. Então, às vezes, elas também vão falar coisas para vocês que vocês não gostariam de ouvir. E se vocês tiver uma ação agressiva na forma de falar, vai ser pior porque vocês não vão conseguir se resolver. Infelizmente, as mulheres elas têm essa mania de, na discussão, querer ser grossa, ser fria e falar algumas coisas que machucam mesmo. Só que alguns homens também são assim, tá? Não são só as mulheres. Então o que é mais importante? Teve alguma discussão, aconteceu alguma situação que você não gostou? Vai conversar. Mas se percebeu que os dois estão estressados ou uma pessoa está muito estressada, espere as pessoas se acalmar para vocês poderem conversar e resolver os seus problemas. Porque não adianta os dois ou uma pessoa só ficar estressada e não ter um diálogo. Porque tudo se resolve na base do diálogo, a forma como vocês conversam com o outro. E a falta do diálogo também é um problema. Porque se vocês não conversarem sobre os problemas, sobre as coisas, como é que vocês vão resolver? Como é que vocês vão melhorar o relacionamento de vocês? Isso é praticamente impossível. Eu tive 2 relacionamentos. E o segundo terminou agora recentemente por falta de diálogo. E não da parte dela, porque eu perguntava, eu falava sobre as coisas que eu não gostava e tudo mais, mas ela não fazia o mesmo. E quando fazia, ela não fazia da uma forma que eu fosse entender. Como assim? Pra mim entender quando eu estou errado, quando está acontecendo uma situação ruim, eu preciso que a pessoa me diga, olha, aconteceu tal situação, eu não gostei, e eu preciso que a gente resolva isso. Pra mim tem que ser assim, tem que ser claro. Se não for claro, eu não consigo resolver as coisas, porque eu não vou entender da forma que eu deveria entender. E talvez para vocês, tanto homem quanto para mulher, alguma coisa dentro da relação é uma coisa muito óbvia, mas pro seu parceiro não é uma coisa tão óbvia assim. Isso é normal, porque a outra pessoa tem uma outra mentalidade, tem outra forma de lidar com os problemas ou com situações. Eu tenho uma forma de lidar com situações. A minha ex, 2 ex, tinham formas totalmente opostas de lidar com situações ou com discussões dentro do relacionamento. Isso é uma coisa completamente normal. O que é, é o que é claro pra mim, às vezes não é claro pra outra pessoa. E essa conversa precisa ser bem clara com o outro, para que vocês possam entender que se pra mim tá sendo isso, tá sendo claro o que eu estou falando, talvez pra outra pessoa não esteja sendo. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas é basicamente isso. As pessoas têm formas diferentes de lidar com situações, com problemas, discussões e diálogos, e vocês precisam entender, perceber como que essas pessoas agem. Senão você não vai conseguir ter uma boa relação. Os meus 2 relacionamentos foram 2 relacionamentos que eu não me arrependo de nenhum deles, de forma alguma. O meu primeiro teve mais coisas conturbadas, mais coisas ruins, mas a gente sempre tratou ao longo do tempo. Mas chegou uma fase que estava sendo muito tóxico e fora isso rolou outras coisas. Então eu preferi terminar a relação pra não piorar a situação. Sinto falta? Sinto. Mas hoje eu percebo que talvez eu não era uma pessoa tão madura assim pra estar naquele tipo de relacionamento. E o meu segundo relacionamento foi muito melhor em relação a discussões, porque não tinha discussão. Pelo menos da minha parte não tinha discussão. Porque eu sempre gosto de conversar, eu gosto de resolver as coisas conversando. Pra ela já não era assim. Pra ela tudo era discussão, uma coisa assim, só que pra mim era uma conversa.
Eu sempre tratei as coisas como uma conversa. E assim que eu resolvo meus problemas. Eu prefiro conversar do que discutir. E pra ela discutia e eu não sabia que era uma discussão. Então, por conta disso, a falta de diálogo, a falta de compreensão do um com o outro, resultou no término também. E isso foi uma coisa muito chata, uma coisa que não, sei lá, é uma coisa chata, sabe? E eu também sinto falta. Acontece. Mas fazer o que? A vida é assim, você vai aprendendo a como você se relacionar, a como você falar com as pessoas, a como lidar com os problemas. E tudo é assim. Você se relacionar com uma pessoa hoje em dia é muito difícil, porque as pessoas não estão querendo saber de nada ou de compromisso sério. Você quer saber de gandaia, de zoação. As pessoas trocam de relacionamento como se fosse troca de camisa. É ridículo a nossa geração. Nossa geração é uma geração podre. As pessoas não querem mais sentar pra resolver as coisas. Tá difícil, sai da relação. Aconteceu uma coisa que você não gostou, sai da relação e parte pra próximo. Vocês ficam brincando como se fosse um joguinho de tabuleiro, mas não é assim que funcionam as coisas. Um relacionamento para ser estável precisa de conversa, precisa de diálogo, precisa de carinho, precisa principalmente de paciência. Se não tiver nada disso, vocês não vão ter uma boa relação. O meu primeiro relacionamento eu tinha tudo isso, menos a parte da paciência e compreensão. Porque às vezes não tinha como, às vezes eu cedia demais, era só eu que cedia, então tipo, chega um momento que você cansa. Porque você é tão compreensivo com a pessoa, e outra pessoa não é com você. Então você sempre tá errado e a pessoa sempre tá certa. E no relacionamento não tem que ter essa discussão de quem tá certo e quem tá errado. Porque só existe um problema. E o problema precisa ser solucionado com os dois, juntos. Quando você tem alguma situação, nem ele nem ela é o problema. O problema foi o que aconteceu, a situação em si. Se vocês não colocarem isso na cabeça e sempre culpar outra pessoa, aí vocês vão discutir, vão terminar e blá blá blá. Então, para vocês terem um bom tipo de relacionamento, vocês precisam conversar, precisam ter diálogo claro, precisam resolver os problemas na hora, mas isso também depende, porque se estiver na rua, não adianta você querer resolver na rua, porque vocês vão discutir feio, vão chegar em casa, vão discutir mais ainda, vai ser pior. É mais fácil vocês conversar quando se acalmar em situações específicas dessa forma. Mas o máximo possível, sempre tente resolver os problemas na hora, para vocês não terem nenhum tipo de problemas um com o outro, nem guardar mágoa, nem sentimento, e nem ficar empurrando com a barriga, sabe? Isso é uma coisa muito importante. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter mais conteúdos no canal. Vou tentar postar acho que 2 ou 3 vídeos no dia. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve, deixa o like. E deixa um comentário aí, fala o que você tá achando. Ou o que você gostaria que eu falasse. Dê ideias aí que eu vou gravar mais vídeos. Fechou? Tamo junto, fiquem com Deus. E seja uma pessoa inquebrável.